Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo. O programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. A espionagem estava em todo o lado. Na cadeira, no chapéu, no vestido, na casa, nas pessoas enviadas pelos serviços secretos. Havia um clima de terror de espionagem. As igrejas foram transformadas em museus, teatros e cinemas anticlericais. Transmitiam e realizavam espetáculos anti-igreja. E as pessoas eram forçadas a ir. Assistiam ao espetáculo anticlerical contra Cristo, contra a Igreja, e no seu íntimo diziam: estamos em solo que foi sagrado. Isto era uma igreja. Estou aqui para rezar. A Albânia viveu décadas de ditadura. Chegou a ser declarado como o único Estado ateu do mundo. Foram tempos de perseguição feroz aos cristãos e também de obscurantismo. Foram tempos de miséria desde 1945 até 1990. Os cristãos foram particularmente perseguidos, mas resistiram. A religião foi proibida, mas a fé continuou clandestinamente. O padre franciscano Ângelo de Padova está na Albânia há já alguns anos, mas ainda é raro o dia em que ele não se surpreende com histórias desses tempos, com relatos do que aconteceu nesses anos tão duros. Histórias de violência, mas também de perdão. Este vai ser um tema para desenvolver no documentário da Fundação AIS, que vamos exibir hoje em mais um programa especial de verão que está a começar agora. Este é então mais um programa especial de verão que preparamos para si. Ao longo deste mês de agosto e também nas primeiras semanas de setembro, nós vamos focar a nossa atenção num país ou numa temática especial. E hoje vamos falar da Albânia. Este é um país ainda desconhecido para muitas pessoas, mas importa conhecer um pouco a sua história, até porque a Albânia representa um capítulo importante do que foi a perseguição aos cristãos na Europa no século XX. E para falar do que se passou nesses anos, Catarina, é preciso recuar até 1945. É verdade, Paulo, até 1945, quando então o coronel Enver Hoxha tomou conta, assumiu o poder na Albânia e começou então a combater a cultura, a democracia, os ideais do Ocidente, a liberdade, não é, do Ocidente. Portanto, começou aí de facto um tempo de ditadura que se prolongou então até aos anos 90 e que deixou marcas profundas na vida deste povo da Albânia, Paulo. A perseguição aos cristãos chegou a ser impiedosa e foi de alguma maneira uma das marcas desses anos da ditadura na Albânia. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, logo no início assistiu-se de facto a uma onda de repressão brutal, onde houve o assassinato de vários sacerdotes, principalmente dos mais influentes, dos mais instruídos, dos mais cultos, mas depois, pouco a pouco, Paulo, essa repressão começou a estender-se a toda a sociedade e acabou por atingir todos os líderes, todas as religiões, quer sejam eles muçulmanos, ortodoxos ou cristãos. Ou católicos, peço desculpa. Católicos, sim. Uma onda repressiva, portanto, uma onda de intolerância para com a Igreja, para com a fé, e que levou o país a proclamar-se mesmo como um Estado ateu. Sim, Paulo, isso já foi em 1967. Portanto, o ditador declarou então a Albânia como o único Estado ateu do mundo. Nenhuma crença podia ser praticada ou podia ser professada. Os nomes foram alterados. Era impossível as pessoas dizerem a palavra Deus ou a palavra Jesus. Não se podia dizer. Foi de facto uma coisa que é praticamente inenarrável, aquilo que aconteceu na Albânia, em plena Europa, depois então da Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi uma repressão ainda mais violenta, de certa forma, do que aquilo que se viu nos outros países do Bloco de Leste. As próprias crianças não escapavam a esta violência e esta vigilância do regime. É verdade, Paulo. E há, de facto, também relatos assustadores, não é? De casos em que nas escolas as professoras tentavam perguntar aos alunos se alguém sabia rezar, se alguém tinha se continuavam a praticar a sua religião em casa, e se alguma das crianças respondia na sua genuinidade, dizia, por exemplo,
diziam que sim, que fazia, por exemplo, o sinal da cruz, era sinal logo que toda a sua família ia sofrer perseguição. E tal como no leste da Europa, tal como na União Soviética, também na Albânia as igrejas foram sacralizadas e foram transformadas em tudo e mais alguma coisa. Só não se podiam mesmo eram ser templos e locais de oração. Porque tudo o resto, Catarina, acaba por ser permitido. Sim, de facto, as igrejas foram todas transformadas, quer em museus, quer em teatros, em cinemas, onde se ridicularizava, onde se transmitiam espetáculos, onde se ridicularizava a própria igreja, portanto, onde havia espetáculos anticlericais. E as pessoas eram obrigadas a ir, Paulo, portanto, e eram obrigadas a assistir a estes espetáculos contra Cristo, contra a igreja. Tudo isto, como se imagina, provocava, de facto, um grande sofrimento junto da população, mas que se viam forçados, de facto, a ir e rezar apenas de uma forma clandestina, claro. De facto, tudo isto aconteceu. A fé, apesar de toda esta repressão, apesar de todo o zelo das autoridades comunistas, a fé, no entanto, não desapareceu da Albânia. O regime decretou o país, como já dissemos, num estado ateu, mas as pessoas, os cristãos, continuaram a rezar. Em silêncio, é verdade, mas continuaram a rezar. Exatamente, Paula. Há histórias extraordinárias de pessoas que esconderam crucifixos atrás das paredes das casas. Há pessoas que escondiam as suas Bíblias, que escondiam as imagens dos santos da sua devoção, escondiam dentro da própria casa. De facto, foi um tempo difícil, em que a fé dos albaneses foi vivida de uma forma clandestina, mas que foi, como o Paulo já falou, com muita intensidade, foi vivida de uma forma muito intensa e com muita verdade também. Rosa Craja tem uma história incrível que temos mesmo de contar. Ela entrou para o convento em 1941 e logo depois começou a ditadura. O convento foi fechado e ela voltou para casa. Ou melhor, foi obrigada a voltar para casa dos seus pais. Passaram, entretanto, muitos anos. O regime comunista acabou, veio a liberdade e em 1991, já reformada, ela decidiu que ainda ia a tempo de completar o sonho da sua vida. Tinha 60 anos e no dia 17 de setembro de 1991 ela fez os primeiros votos. Tittar fotografier. Kunnen på skål, kunnen vara edukat, kunnen så på en dåret, kan såla musik, kan krymetoden, harmonious, din tjärsta konsenjata, att vi vet, pos edukatet, är fint, kan jag mås. Rin duger all, en här tjäsen görs. Veikuvännet. Padost me dit, kapo skuimas kapo moin. Risku jona, kena kentona terea, kena ksuner familje. Kampuno punto oret minimum familje. Mas tu ne vet vi, kampuno pollen per infermiere. Maria tu se ashtikan. Šočejona, kušek tu jamon, Marija tu se, paškun mirdit, sa tjeko pas babenon, familial tebet. On kam nej kate vjetvete, kakene devočne, nije zamerojet meni mua tjetrin, Marija pašmedlon, eka nolte du vod. Och Gud på Davids nu tortura. Det tortur jag zakon som så kan jag mini här. Det kan bara inte gå att få med. Minst in fest. Minimit. Bilgrugen. Eller mer rahmerskap. Jag kan dansa jal Peter. Jag vet kanske hospital. Kirurgi. Skoin. Himnod nuken jofin, sen grytjov ska deg. Nuka paknulan jete niri per se. Kommunistat slušen min zoti,
isto é anemic. Também, também se eu pepiste. Primeiro demek ki triumf fez. Portanto, isto Katarumas podíssime da Tani Mindjevcu. Aqui nós somos aqui na Cadu, desde o Duque, e o Lacoine Punch, cantar pensão. Este sou de trila dieta bonimo, moplatso de Shiren, Tesli, Yambodjar, Vadiecha, Budesh. Nerviten, Geisha stigmatine. Queria boicat fotografie se documenti di sport. Isto. E noi a qualche dita porce na Bashku. Kilkume tona me ne volnet in ton. Dona me hin kuven. Me je dona deken kuven. Men je fjall tona. Kena bopen jat. Så kena pentu. Ktubesa Jan Leltona Tamulgesha. Si kan kena le plakat, skatrume. Full med konse, med sklerose, med... Vecchia. Izzete ġaġ veka. Tona tal-nume. Kena kien motrija demek jota koter jota. Titona kan dekte trija un kameta ljo. Passam pequena força. Esta história de Rosa Kraja é incrível e diz muito sobre a resiliência dos cristãos da Albânia. Sem dúvida, Paulo. De facto, esta história ajuda a perceber a força, não é? A força da fé, a autenticidade da fé que resiste à prisão, que resiste à tortura, que resiste à perseguição, no fundo resiste a tudo. Portanto, esta história, que já tem muitos anos, também ajuda a perceber, Paulo, como é a fibra dos cristãos de hoje, não é? De que hoje também, em tantos países, também continuam a ser perseguidos, continuam a sofrer o mesmo tipo de violência, de perseguição, mas continuam, de facto, resistentes e, de facto, estas são histórias que nós todos devíamos ouvir, todos nós devíamos conhecer, também para nos ajudar a conhecer melhor estes autênticos heróis da fé dos dias de hoje. Sem dúvida. Esta história de Rosa Kraja ou da sua amiga Maria Tucci diz muito sobre esta tragédia em que a Albânia viveu durante os longos anos da ditadura comunista, uma ditadura que, como já dissemos, começou no final da Segunda Guerra Mundial e que só terminou no início dos anos 90. É verdade, Paulo, e este país ficou verdadeiramente destroçado, ficou destruído por capricho de um regime que acabou por destruir todo um povo, não é? E que levou o povo todo para a miséria. Portanto, a história de Rosa diz muito sobre tudo isto, mas também sobre a força dos que nunca vergaram, daqueles que nunca desistiram efetivamente da sua fé. O regime da Albânia julgava-se de facto muito forte, tinha soldados, tinha polícias, tinha prisões, mas na verdade nunca teve Deus. Mas a história de Rosa é apenas uma entre muitas, entre milhares de histórias. E agora vamos falar também de um homem muito especial. Esteve preso 11.000 dias, sofreu torturas, sofreu trabalhos forçados e contra todas as expectativas ele sobreviveu. Estou a falar de Ernest Simoni. Este homem é cardeal, tem 95 anos e uma vitalidade extraordinária. A sua história daria certamente um filme. E o Papa Francisco falou dele há uns meses. Falou dele como um mártir vivo por causa, Catarina, do que sofreu na Albânia durante os anos do regime comunista. Precisamente, Paulo. Portanto, ele foi considerado como inimigo do Estado, não é? Pelo este governo comunista da Albânia. Ele foi condenado à morte, acabaria por ficar anos na prisão, portanto, uma pena perpétua, foram quase 30 anos, não é? Que ele teve, com trabalhos forçados. Ele sobreviveu a tudo, ele perdoou a todos e com tudo isto, tudo o que ele passou, acabou por se tornar, de facto, um exemplo para todos nós, um exemplo para o mundo. A tal ponto, como o Paulo acabou de dizer, que o Papa Francisco então falou deste cardeal Ernest Simoni como um mártir vivo. De facto, por ele ter sofrido, e a expressão é do Papa Paulo, por ter sofrido talvez a perseguição mais cruel. A história deste homem de 95 anos, ainda com uma enorme energia,
é de facto incrível. No passado dia 14 de fevereiro, estando o cardeal Simoni presente na audiência-geral das quartas-feiras, no Vaticano, o Papa fez questão, então, de o saudar de modo especial perante os milhares de fiéis que enchiam nesse dia por completo a Sala Paulo VI. Nós já vamos recordar as palavras do Santo Padre, mas antes disso, vamos apenas referir alguns dos momentos mais marcantes da vida deste cardeal que o regime comunista da Albânia considerou então Catarina como um inimigo. Exatamente, Paulo. Portanto, ele foi preso então na noite de Natal de 1963, no final da celebração de uma missa. Portanto, o cardeal Simoni acabou por passar 28 anos na prisão, em solitária ou com trabalhos forçados, nomeadamente nos gotos e também em trabalhos nas minas. Recentemente ele recordou todos estes tempos que passou na prisão. Ele diz que, apesar de tudo e durante todos estes anos, ele nunca deixou de rezar, ele nunca deixou de celebrar a missa diariamente, embora clandestinamente, como é óbvio, não é? E ele fazia recitando a missa toda de cor. Ele diz com que eu acho que é extraordinário, não é? Com uvas espremidas, ele fazia o vinho para celebrar a missa e do pão, o pouco pão que era servido para os prisioneiros, ele transformava-os em hóstia. A sua própria libertação, a 5 de setembro de 1990, após então a queda do regime, seria também, Catarina, um momento marcante. Sim, sem dúvida, Paulo. Ele logo que saiu da prisão, ele disse que queria perdoar tudo a todos os seus torturadores e começou logo a trabalhar, servindo então nos pequenos lugares, nos pequenos vilarejos, ajudando as pessoas também a se reconciliarem, a libertarem-se do ódio que traziam nos seus corações. Ultimamente, Paulo, ele tem trabalhado a fazer exorcismos, o que também leva a que seja uma vida também, ainda continua a ter uma vida muito viajada, ou que já passou a idade avançada, também não é muito aconselhável, digamos assim. É isso mesmo. Um mártir vivo, disse então o Papa Francisco sobre este cardeal albanês com 95 anos de idade. Vamos recuperar agora essas palavras do Santo Padre. Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, tanti, anche qui, dove adesso è il Vaticano, c'era un cimitero e tanti erano eseguiti qui e sepolti qui. Quando si fanno le scavi si trovano queste tombe. Ma anche oggi ci sono tanti martiri in tutto il mondo, tanti, forse più che all'inizio. Ci sono tanti perseguitati per la fede. Io oggi mi permetto di salutare in modo speciale a un martire vivente, Monsignor Simoni, Cardinal Simoni. Lui, da prete e vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti. Adesso ha 95 anni e continua. E continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio per la testimonianza. Grazie. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Estamos a falar da Albânia e isto é um programa especial que preparámos para si, para este verão. Um programa
todo ele dedicado a este país que no centro da Europa sofreu uma das ditaduras mais impiedosas dos tempos modernos. Falámos do Papa e vamos voltar ao seu encontro. Em novembro de 2019, isto na celebração do Dia de Finados, em Roma, o Santo Padre esteve num lugar especial, as Catacumbas de Priscila, que foi o cemitério de muitos mártires dos primeiros séculos. Na ocasião, lembrando a perseguição aos cristãos, que continua também nos dias de hoje, Francisco, de improviso, lembrou a história de uma religiosa, uma irmã que nos tempos da ditadura comunista da Albânia continuou a sua missão de forma ousada, com uma coragem incrível, batizando, por exemplo, as crianças em segredo. Questa gente che veniva qui per nascondersi, per essere sicuro, anche sotterrare i morti qui. Quella gente che celebra l'Eucaristia oggi di nascosto in quei paesi dove è vietato. Penso a quella suora nell'Albania che era in un campo di rieducazione al tempo comunista e c'era vietato ai sacerdoti fare i sacramenti e questa suora lì battezzava di nascosto. La gente, i cristiani sapevano che questa suora battezzava e le mamme si avvicinavano col bambino, ma questa non aveva un bicchiere, qualcosa per mettere l'acqua. Con le scarpe prendeva del fiume l'acqua e battezzava con le scarpe. Foi o Papa Francisco a recordar a coragem extraordinária de uma religiosa que batizava as crianças em segredo, arriscando a própria vida durante os tempos tenebrosos, os anos tenebrosos da ditadura comunista na Albânia. Nós temos um grande documentário sobre este país que vamos exibir daqui a pouco, na segunda parte do nosso programa, mas importa, entretanto, também dizer que a Fundação AIS apoia também a Igreja da Albânia, que desde estes primeiros anos da década de 90 do século passado procura, digamos assim, recuperar um fôlego depois destes tempos todos de ditadura. É verdade, Paulo, e não tem sido fácil, não é? A princípio foi difícil, porque foram décadas deste governo ateu, das perseguições à comunidade católica. Portanto, a Igreja, no fim disto, deparou-se de facto com um povo profundamente que precisava profundamente de um apoio espiritual, mas também estava profundamente magoado, amargurado com tudo o que tinha passado. Portanto, no fim da ditadura, Paulo, portanto, a Albânia era seguramente um dos países, se não talvez o mais pobre de toda a Europa, porque na altura havia até, inclusive, fome entre as populações, Paulo. Ou seja, foi um tempo de recomeço total. Sim, Paulo, foi preciso fazer praticamente tudo, não é? Começar tudo do início, até ao nível, por exemplo, da recuperação das igrejas, das capelas, dos mosteiros, portanto, tudo estava por fazer, como é óbvio. A Igreja passou nestes primeiros tempos um período muito difícil, mas depois, ao mesmo tempo, são tempos também gratificantes, não é? Porque acabaram por ser um tempo em que muitas pessoas acabaram por abrir os seus corações e, portanto, como nós dizemos tantas vezes, foi como que um abrir de uma janela depois de uma tempestade que passou por este país. E a Fundação AIS tem apoiado a Igreja nesse recomeço? Claro que sim, Paulo, claro que temos. Portanto, tem havido apoio a esse nível, por exemplo, na recuperação dos edifícios, como já falámos aqui, mas também, por exemplo, na formação dos seminaristas, a ajuda à mobilidade dos sacerdotes e das religiosas. Portanto, é preciso dizer, Paulo, que a Igreja na Albânia continua a ter um contacto muito direto com a Igreja Católica de Itália e que isso tem permitido também apoiar e desenvolver todos estes projetos de apoio à Igreja da Albânia. Muito bem, obrigado, Catarina. Exemplo dessa ajuda, vamos agora ao encontro de uma irmã, Maria Marichel, das Servas do Senhor e da Virgem de Matará. Em apenas meio minuto ela faz questão de dizer obrigado. Obrigado por toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado, não só à sua comunidade religiosa, mas também a toda a Igreja do país. Hola, soy la hermana María Marichel, de la Congregación Servidoras del Señor y de la Virgen Matará, de la familia religiosa del Verbo Encarnado. Somos misioneras, estamos en Albania y queremos agradecer a todos los que nos han ayudado de la iglesia necesitada y rezamos por ustedes y por toda la ayuda que nos han dado.
Foi a irmã Maria, das servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje, um programa especial de verão, todo ele dedicado à Albânia. Nós temos um grande documentário que aborda muito daquilo que temos vindo a contar por aqui e que ajuda a conhecer melhor a fibra dos cristãos albaneses. Um documentário que vamos emitir na segunda parte daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte do nosso programa que é um programa especial, todo ele dedicado à Albânia, vamos então ver um documentário que preparámos para si. Mas antes disso, importa ainda, e até para se ter um pouco a dimensão do que foi a tragédia dos anos da ditadura comunista, ter a noção do que foi, Catarina, esta perseguição religiosa na Albânia. Há números que ajudam a perceber isso, não é? Sim. Portanto, durante estas décadas da ditadura, Paulo, que nós já falámos aqui, começou logo após a Segunda Guerra Mundial e foi até ao início da década de 90, portanto, o regime acabou por fechar ou destruir 2.169 instituições religiosas, entre as quais 327 eram santuários católicos. Portanto, os bispos foram todos presos ou foram fuzilados, mas a repressão, Paulo, não se ficou por aqui, porque 30 padres e também cerca de 3 dezenas de religiosas foram também parar às prisões, estiveram nos campos de trabalhos forçados, não é? De facto, são números esmagadores. A Albânia, já sabemos isto, viveu décadas de ditadura, chegou a ser declarado como o único Estado ateu do mundo. Foram tempos de perseguição feroz aos cristãos e também de obscurantismo. Foram também tempos de miséria. Os cristãos foram particularmente perseguidos, mas resistiram. A religião foi proibida, mas a fé continuou clandestinamente. O padre franciscano Ângelo de Padova está na Albânia há já alguns anos e ainda é raro o dia em que ele não se surpreende com histórias desses tempos, com relatos do que aconteceu nesses anos tão duros. Quando aqui cheguei pela primeira vez, o bispo deu-me este carro. Não tinha experiência, nunca tinha conduzido um Defender. Enquanto frade, conduzo sempre carros pequenos e por isso fiquei muito assustado. Tenho sempre medo de cair por um barranco ou que uma pedra me caia em cima. Nunca sei se volto para casa vivo. Apanhei um susto em janeiro. Com a neve, com o gelo, o carro patinou e despistou-se. Era inverno, mas eu estava a suar de medo.
Os Herberches são os habitantes de um município italiano fundado pelos antigos albaneses que fugiram após a invasão dos otomanos em 1480. A minha família, toda a minha cidade, 9.000 habitantes, somos de origem albanesa. Entrei no seminário e sempre tive o desejo de ir em missão à Albânia. A dada altura da minha vida morreu meu pai. Depois morreu meu irmão. Eu precisava ainda de mais uma experiência missionária. No entanto, não disse nada a ninguém. Mas disse ao Senhor, se quiseres, envia-me para a Albânia. 2 horas depois, recebi um telefonema do meu superior que disse, queres ir para a Albânia? Porque o superior-geral está à procura de um irmão para abrir um convento. Disse logo que sim. E assim, o sonho tornou-se realidade. Estou nesta terra-mãe há 8 anos, porque é a minha mãe. Porque tenho sangue albanês desde 1500. Trabalho com 2 mentalidades, a paróquia da montanha e a paróquia da aldeia. São 2 mentalidades diferentes. No entanto, o que têm em comum, infelizmente, é o desejo de deixar o país das águias, como a Albânia é conhecida, e voar para longe. Porque a Albânia ainda é um país corrupto, onde os políticos são corruptos, os polícias são corruptos, os hospitais são corruptos. É só corrupção. As pessoas estão cansadas. Aqueles que têm dinheiro progridem, os que são pobres não se podem defender. Não há jovens nas aldeias. Querem trabalhar com dignidade. Se a cada 3 ou 4 meses 100 pessoas partirem, em 10 anos isto será um deserto vazio. São um povo simples, que tem fé, especialmente os idosos, aqueles que viveram durante o regime comunista. A sua fé é forte e verdadeira, tem sido posta à prova no fogo da perseguição. Quando há um casamento, diz-se na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eu serei sempre teu e tu serás sempre minha. Não só quando as coisas correm bem e é fácil acreditar, mas também no momento do sofrimento. Eu estou convosco. Isto é o que testemunham os fiéis mais idosos. Arriscavam a vida, eram torturados e deportados só por batizarem um filho. E dizem, fomos fiéis a Cristo até ao fim. Em 1945, o ditador coronel Enver Hoxha tomou o poder e começou a combater a cultura, a democracia e a liberdade de pensamento. No início matou os padres mais importantes e mais cultos e depois, pouco a pouco, destruiu os líderes de todas as religiões, incluindo os muçulmanos, os católicos e os ortodoxos. Tive este quadro escondido numa arca durante 25 anos. Durante o comunismo? Sim, durante o comunismo. Este quadro ficou fechado numa arca durante 25 anos. Rezávamos, mas sozinhos, em silêncio. Era dos nossos antepassados. Mas depois tivemos de o esconder. Então arriscou uma vida na prisão? Bem, era perigoso, mas quando a democracia chegou, tirei-o da arca. É muito bonito. É Nossa Senhora, a Virgem Maria com Cristo. Não teve medo de guardá-lo? Sim, tive medo, mas ninguém o viu. A polícia não o encontrou? Não, quando chegou a liberdade, pendurei-o novamente. Tinha a fotografia de Enver Hoxha do outro lado? Oh, não, nunca. Não?
Em 1967, o ditador declarou a Albânia o único Estado ateu do mundo. Nenhuma crença podia ser testemunhada ou professada. Os nomes foram mudados. Não se podia dizer Deus, não se podia dizer Jesus, não se podia rezar, nada. E as crianças em casa não podiam ouvir as orações porque havia o risco de, na manhã seguinte, na escola, o professor enviado pelos espiões perguntar às crianças se sabiam rezar. E uma criança que respondesse ingenuamente: "Eu sei fazer o sinal da cruz", tinha toda a família a ser perseguida. A espionagem estava em todo o lado. Na cadeira, no chapéu, no vestido, na casa, nas pessoas enviadas pelos serviços secretos. Havia um clima de terror de espionagem. As igrejas foram transformadas em museus, teatros e cinemas anticlericais. Transmitiam e realizavam espetáculos anti-igreja. E as pessoas eram forçadas a ir. Assistiam ao espetáculo anticlerical contra Cristo, contra a Igreja, e no seu íntimo diziam: "Estamos em solo que foi sagrado. Isto era uma igreja. Estou aqui para rezar." Quando o bispo me confiou esta paróquia, o povo disse-me: "Dom Michele viveu aqui." Depois li a sua história, a sua vida. Mas, para além de ler, quando visitava os doentes, os idosos, as famílias, comecei a perguntar quem era Dom Michele e eles contavam-me a sua vida. Dom Michele escolheu ser padre durante o regime comunista. Os outros mártires já eram padres, bispos, frades antes do regime. Ele não. Ele era um leigo. Em 1961 foi ordenado sacerdote quando o regime comunista já se encontrava no poder. Fez um pedido por escrito ao regime: quer ser padre. O partido aceitou. Mas desde que fez o pedido foi constantemente vigiado, desde a sua ordenação até à prisão. E por isso, em segredo, tentou muitas vezes ir de noite batizar, dar a comunhão, ungir os doentes. Como é que se realizavam os casamentos? O padre ia de bicicleta à frente ou atrás do casal, também de bicicleta, e dizia: "Querem casar?" "Sim", diziam eles. Ou enquanto cavavam ou quando o chamavam para pintar a casa, ele pintava e dizia: "Queres casar com esta pessoa?" "Sim." E era assim que os casamentos aconteciam. E assim, foi preso em 1973, enquanto trabalhava aqui em Kosmac. Disseram-lhe: "A tua mãe está doente, ela quer ver-te." Ele sabia que era uma cilada. Levaram-no e amarraram-no no quintal. Bateram-lhe tanto que começou a sangrar pelo nariz e pela boca. Encostaram-nos a todos contra a parede, incluindo a sua mãe idosa e curvada. A polícia carregou a metralhadora. Não o prenderam com algemas, mas com arame farpado. Levaram-no e trouxeram-no para a prisão de Shkodra, onde ficou durante algum tempo. Depois, foi condenado à morte por fuzilamento. Sabe qual foi o sofrimento de Dom Michele na prisão? Na prisão, espancaram-no e torturaram-no. Espetaram-lhe agulhas de pinheiro nos dedos e puseram-lhe ovos cozidos nas axilas. Uma pessoa que já morreu estava de guarda e disse que já não queria ser polícia. O meu pai esteve presente no julgamento. Eu só o vi através do buraco da fechadura. Dom Michele saiu todo ensanguentado. Disse: "Viva a fé em Cristo! Viva Cristo Rei!" Apesar de terem bloqueado o acesso para o tribunal, o povo ouviu a sua voz durante todo o caminho.
Esta é a cela onde Dom Michele Beltoia permaneceu durante alguns meses. Aqui dentro, Dom Michele costumava celebrar missa todos os dias, sem hóstias, só com palavras. E após a bênção, os soldados vinham e torturavam-no, tratavam-no mal e espancavam-no. E aqui em frente estava Laura Tucci, que morreu no ano passado. Ela disse que Dom Michele rezava e que as suas orações davam força a todos os presos que lá se encontravam. Ele era o único padre que não tinha medo de gritar: "Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo." Há aqui uma cruz, Laudizot. Glória a Deus. Apesar de tudo, glória a Ti, Senhor, mesmo no sofrimento. Aqui está outra cruz. Este é o lugar de martírio. Há muito sangue nestas paredes, nesta terra, sangue dos nossos mártires. Recordar, preservar e construir a história ajuda-me a ser fiel a Cristo. Muitas vezes nós, padres, entramos em crise, deixamos-nos de ir e rezamos menos, não pensamos na missa. Depois, pensar em Dom Michele, que arriscava a vida por uma missa, por um batismo, por uma confissão, dá-me energia. Não são coisas velhas para deitar fora. É como quando olho para a fotografia do meu pai e do meu irmão que já morreram, que já não estão entre nós. Mas lembro-me do afeto que eles tinham por mim. É assim com Dom Michele, a olhar para as suas coisas. Para os habitantes locais que conviveram com Dom Michele e ainda estão vivos, isso reaviva a sua fé. Estamos na sala do museu que dediquei a Dom Michele Beltoia. Esta era a cama de Dom Michele, a sua cama original. Ali está a fotografia tirada pela polícia no dia em que o prenderam. Reconhecem estas? São imagens sagradas antigas. São muito antigas. Conseguem dizer-me o que está escrito aqui? Sacratíssimo Coração de Jesus, abençoa esta família consagrada a Ti. Durante o dia, tinham à vista uma imagem de Enver Hoxha, em vez da imagem de Jesus que veneravam à noite. À noite também rezavam o terço. Esta é a arca. Para que era a arca? Para que a teriam usado? Tem uma arca em casa? Sim. Para que é que a usavam? Guardavam lá os vestidos de noiva. Não sabiam? Muitas vezes escondiam aí as imagens sagradas atrás do espelho. Quando a polícia chegava, as pessoas escondiam-nas debaixo das roupas. Quando a polícia saía, colocavam-nas novamente no lugar e rezavam sempre. Encontrei esta imagem de Nossa Senhora no chão, onde estão agora as galinhas. Eu estava a trabalhar na terra e esta escultura saiu do chão. Como? Durante o comunismo, os vossos avós e pais escondiam muitos objetos religiosos debaixo da terra. Quando lá iam, trabalhavam e rezavam. Esta é a Nossa Senhora. Não podiam dizer aos outros que a imagem de Nossa Senhora estava aqui. Eles rezavam em segredo. Foi por isso que a coloquei aqui no museu. Quando a encontrei, o Cláudio veio ter comigo, um rapaz cujo pai foi morto há muito tempo, e disse-me: "Eu perdoo quem quer que tenha matado meu pai." É uma coisa muito bonita perdoar e não se vingar 20 anos depois.
A família deste rapaz esteve envolvida numa rixa de sangue com outra família. Há muito tempo disse-me: ouça, eu não quero perdoar. A morte do meu pai ainda me afeta. Passaram 20 anos, mas não posso perdoar aquele que o matou. Ele tem de ser castigado. Há vingança. Por isso, esta família estava fechada em casa. Passaram 5 anos. Quando encontrei a imagem de Nossa Senhora, vi este rapaz chegar e dizer-me: Padre, quero falar consigo. Diz Cláudio. Pensei muito no que me perguntou há alguns anos. Hoje decidi perdoar à família que matou o meu pai. Quero reconciliar-me porque não quero que o meu filho, que tem 2 anos, entre neste círculo de vingança. Quero que ele cresça livre. Canun é uma lei tradicional, porque antes não havia polícia, por isso as pessoas criaram um código penal. Se fizeres isto, arriscas-te a isto. Se fizeres aquilo, serás punido. Se matares um dos meus familiares, temos de nos vingar do sangue derramado pela tua família até à 6ª geração sobre os homens. Assim todos os rapazes estavam fechados em casa, as crianças já não iam à escola. Ficavam em casa durante anos e anos, tanto tempo que ficavam loucos por não poderem sequer sair para o jardim. Muitas vezes isso durava anos até haver mediação por parte das aldeias, dos anciãos e depois do sacerdote. Para nós que não conseguimos perdoar aos nossos irmãos e amigos por coisas pequenas, estes gestos de perdão são eloquentes e importantes. Como se perdoa àquele que matou o teu filho? Não é fácil. Nós queremos vingança, justiça. Em vez disso, muitas vezes, estas pessoas perdoam e há reconciliação. Recorda-se de algumas reconciliações? Como é que é o ritual? O frade só é chamado quando a aldeia está 99% segura que quer a reconciliação. Ele traz então a cruz de Cristo. Os cristãos não levam a cruz de ânimo leve, pois não quer fazer algo superficial. O frade coloca a cruz sobre a mesa e o anfitrião tem de a abraçar e beijar, juntamente com toda a família e idosos, e jurar sobre a cruz e dizendo perante a comunidade de fé que o sangue que foi derramado está perdoado. Ainda tenho um espinho do meu lado enquanto pároco. Ainda não vi a reconciliação entre duas famílias que vivem na aldeia de Haste. São pessoas que desceram das montanhas e que infelizmente são muito duras e não perdoam. Consegui que 2 homens de 90 anos, fechados em casa, perdoassem. A mãe, a esposa, estava doente. Ela não conseguia sair. O marido, de 90 anos, ainda conseguiria sair para comprar pão, mas não podia sair por causa da vingança. Então perguntei quem era o homem que tinha perdido o filho e disse-lhe: por favor, pelo menos perdoe este idoso que nada tem a ver com o crime. Foi o sobrinho dele que matou o seu filho. Só por causa desse sobrinho está tudo fechado em casa. Há um bairro inteiro onde as casas estão fechadas. Por que é que fugiram para o estrangeiro? Porque ainda não há reconciliação. Sou franciscano, vim para curar a comunidade das divisões, das rixas de sangue e da vingança. Graças a Deus não são tantos os alicerces que precisam de ser consertados, embora seja importante como lugar para a comunidade. Antes de vir pensava que iria ser um pedreiro na Albânia, arranjar, construir. Mas primeiro tive de reconstruir a fidelidade, de reparar os corações das pessoas feridas. Porque onde é que Jesus vive? No meu coração.
Quando cheguei aqui à Albânia, o povo de Asti disse-me: Padre, esta é a única aldeia que não tem uma igreja. Ajude-nos a construir uma. Pensei sobre isso durante 3 anos antes de o fazer e decidi: antes de construir a casa para o Senhor, tenho de ir visitar as famílias mais pobres de 3 das minhas aldeias. Em Cosmates há uma família numerosa com muitas crianças e cai água em cima delas. Arranjei-lhes a casa. Consertámos o telhado, o quarto, para poderem viver com dignidade. Em Beltói fizemos o mesmo com outra família e em Asti também. Não posso permitir que se dê um teto a uma estátua de Jesus e uma cruz sem dar um teto a Jesus vivo na carne destas famílias. Há também uma família muçulmana. Assim que a vi, era uma casa indigna. Os católicos desta zona disseram: Padre, não vamos lá. Mas eu sou o pastor da aldeia, sou o pároco. Por isso também quero visitar as famílias muçulmanas. Consertámos essa casa graças à providência. Não há diferença entre muçulmanos e cristãos. O Senhor não faz distinções entre os gritos dos pobres que levam para o céu. E a providência nunca me abandonou. Depois foi construída a bela igreja de Asti. Por piada comecei a fazer pão com fermento, um fermento que tinha 100 anos e é renovado todas as semanas. O meu objetivo era dá-lo aos outros, especialmente aos idosos. E eles também começaram a gostar desse gesto. O padre deu-me algo. Devemos-lhes isto: partir o pão, dar, partilhar. A igreja do serviço e não a igreja do ser servido. A igreja do Papa Francisco, ir para a rua. A minha mãe disse-me: meu filho, se vires uma pessoa pobre, uma pessoa doente, uma pessoa em necessidade, que bate à tua porta, que encontras na rua, não digas: há outros que o farão. Pensa que é a tua mãe e que és o seu filho único. O que é que vais fazer? És o único filho, depende de ti, não podes pedir aos irmãos. Por isso, quando vejo os pobres, os doentes, os refugiados, tenho de dizer: esta é a minha mãe, não tenho outros irmãos, é a minha vez. Porque salvar uma vida, dar um pedaço de pão, um pouco de água, significa ouvir de Jesus: vem, entra no meu paraíso. E isso salva-me das minhas limitações, dos meus pecados. Olá, prenda, tenho um pão abençoado para ti. Muito obrigado, é bom que tenha vindo. Rezamos a Nossa Senhora por todos os doentes. Lindo, lindo. Sim, Nossa Senhora de Viuquel certamente cuida de nós. Como é que se sente? Não consigo andar. Tens 2 pernas paralisadas? Não, metade do corpo. Ah, um dos lados está paralisado. E o padre como está? Bem, obrigado. Foi um longo caminho a pé. Quantos anos tens? 80. Tem cabelo preto? Tens alguns cabelos brancos? Não muitos. Pintas o cabelo? Ainda não. Quando for mais nova, vai pintá-lo. Que Deus nos proteja, que Ele nos perdoe todos os nossos pecados, que haja paz, harmonia e saúde espiritual em toda a parte. Anda cá, eu também te dou uma bênção. Obrigado por tomares conta da mãe. Toma conta dela. Sim, temos de cuidar da nossa mãe. Comparo-me sempre a uma mangueira com um buraco. Quando a água entra, perde-se.
Há outras mangueiras boas, bonitas e perfeitas, acabadas de sair da fábrica. O agricultor junta-as, faz a água correr e ela chega a todas as plantas vivas e bonitas. Depois, lá ao fundo, no fim do campo, há plantas que não têm água. Então o agricultor, que é Cristo, lembra-se que há aqui este irmão e mesmo que seja pecador, mesmo que a sua mangueira tenha um buraco, vai juntá-la às outras que são boas. Perde-se muita água, perde-se muita graça de Deus por causa dos meus limites, dos meus pecados. Mas uma gota vai chegar àquela última planta que dirá: oh, finalmente posso receber um pouco de água, um pouco da graça de Deus. Não estou interessado em números. Para mim, basta-me salvar uma pessoa do seu desespero, da sua angústia, fazê-la compreender que Cristo a ama verdadeiramente, que Cristo está com ela, mesmo que ela esteja ferida e a sofrer. É suficiente se uma alma, se uma pessoa diz: obrigado, Senhor, pela presença do irmão Ângelo nesta aldeia, porque graças a ele descobri a vida, o amor. Isso basta-me e fico feliz. Foi um documentário sobre a Albânia, um programa especial de verão, todo ele dedicado a este país. Para a semana, cá estaremos com mais um tema e um novo país em análise. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, assim como de todos os que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Despeço com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.